Uma época de inovação e elegância, um período de contrastes e mudanças sísmicas, um tempo em que os sons das carruagens ecoavam pelas ruas de Londres e onde os trajes sofisticados eram tão eloquentes quanto as palavras. Bem-vindos a um capítulo fascinante da história, a Era Vitoriana. No centro deste intrigante período está uma mulher cujo reinado, o mais longo na história britânica, deu nome à Era, a Rainha Victória. Durante seus 63 anos no trono, o mundo mudou de maneiras que ninguém poderia prever. A Revolução Industrial estava em pleno vapor, impulsionando a Grã-Bretanha para a vanguarda da produção e comércio global. Mas à medida que as fábricas enchiam os bolsos de alguns, a pobreza assombrava muitos. A sociedade vitoriana era complexa, com suas classes sociais bem definidas, suas normas rigorosas e sua própria etiqueta. Os trajes da época não eram apenas vestimentas, mas declarações de status e moralidade. Enquanto a moralidade era uma força motriz, a literatura e a arte floresciam. Grandes autores e artistas da era vitoriana deram voz aos anseios e dilemas da época. E na arquitetura, uma majestosa estética gótica vitoriana deixou a sua marca, adornando cidades com edifícios imponentes e detalhes intricados. Bom, hoje convido você a mergulhar nessa era fascinante e explorar as realizações e os desafios, os valores e as contradições da era vitoriana. Prepare-se para uma jornada no tempo enquanto desvendamos os segredos dessa era tão impressionante. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva e já deixe o seu like para fortalecer. Calma, lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo e agregar algum valor para você. Então, sem mais enrolação, vai lá, pegue um café, se ajeite, mas cuidado com a postura e bora para a história. A Era Vitoriana teve seu início em 1837, quando a jovem Rainha Vitória subiu ao trono da Grã-Bretanha. Seu reinado, que durou 63 anos, é um dos mais longos da história do Reino Unido e é frequentemente associado a um período de estabilidade e grande transformação. Neste momento, o Império Britânico estava no auge de seu poder. Com vastos territórios ultramarinos, a Grã-Bretanha se tornou a superpotência global, exercendo influência em todos os continentes, e isso moldaria eventos futuros na escala global. Mas a Era Vitoriana é talvez a mais conhecida pela Revolução Industrial, o que impulsionou o crescimento econômico e tecnológico, transformando drasticamente a vida das pessoas. A produção em massa, a ferrovia e a industrialização trouxeram riqueza e urbanização, mas também desafios significativos. Essa era foi caracterizada por uma sociedade estratificada, com classes sociais distintas, a aristocracia, a emergente classe média e os trabalhadores. As diferenças de riquezas eram profundas, e a pobreza e as condições de trabalhos desafiadoras eram uma realidade para muitos. Apesar dos desafios, a Era Vitoriana viu um florescimento na literatura, na ciência e nas artes. Grandes autores como Charles Dickens e as Irmãs Brontë deram vida aos dilemas sociais da época e suas obras. Além disso, avanços científicos e tecnológicos como o telégrafo transformaram a sociedade. A moralidade desempenhou um papel importante nesse período, com normas estritas que regiam a vida cotidiana, a família e a sexualidade. A etiqueta social era complexa e regras rígidas eram observadas.
Enquanto a Rainha Vitória ascendia ao trono, a Grã-Bretanha estava no limiar de uma revolução que mudaria o mundo para sempre. Era a Revolução Industrial. E ela não apenas transformou a economia, mas também a própria estrutura da sociedade. Fábricas escuras surgiram, onde antes havia campos verdes e serenidade rural. O tecido da sociedade estava se desfazendo e se organizando rapidamente. As inovações tecnológicas como máquina a vapor e a tecelagem mecânica permitiram a produção em massa. As cidades cresceram exponencialmente e Londres se tornou o epicentro da indústria e do comércio. No entanto, esse crescimento vertiginoso trouxe consigo uma enxurrada de desafios. A classe trabalhadora encontrou emprego nas fábricas, mas em condições frequentemente desumanas. Jornadas de trabalho intermináveis, salários baixos e a falta de regulamentação trabalhista eram comuns. A Grã-Bretanha se tornou um centro de produção e comércio global. Os produtos britânicos, desde têxteis e maquinária, estavam sendo enviados para todos os cantos do Império Britânico e do mundo. Essa expansão econômica trouxe riqueza significativa para a aristocracia e a emergente classe média. No entanto, as diferenças entre ricos e pobres estavam se tornando cada vez mais evidentes. O Império Britânico estava no seu auge, com possessões em todos os continentes. A Grã-Bretanha exercia um poder inigualável, e sua rede de comunicações, incluindo a construção de ferrovias, conectou vastos territórios e impulsionou o comércio global. A Era Vitoriana foi um período que transformou a economia e a industrialização. A Grã-Bretanha estava no epicentro da Revolução Industrial e seu legado perdura até os dias de hoje. Na Era Vitoriana, a sociedade era como um quebra-cabeça complexo de classes sociais distintas, regras rígidas, normas morais e estritas. Um período de contrastes onde a elegância e a moralidade se entrelaçaram em um tecido social intricado. A aristocracia, no topo da hierarquia social, desfrutava de riquezas e privilégios incomparáveis. Em suas suntuosas residências, a opulência e a ostentação era o padrão. A etiqueta social governava cada interação. A emergente classe média, por outro lado, estava no centro das transformações da era. Eles desfrutavam de mais conforto e estabilidade do que as classes mais baixas, mas muitas vezes eram escravos de uma ética de trabalho rígida e valores morais conservadores. Enquanto isso, a classe trabalhadora enfrentava duras realidades, jornadas de trabalhos exaustivas e condições de vidas precárias eram comuns. Muitos viviam em aglomerados urbanos apertados, frequentemente em habitações insalubres. Os trajes vitorianos não eram apenas roupas, eram declarações de status e moralidade. A moda era altamente regulamentada, com vestimentas sofisticadas que variavam de acordo com a classe social e a ocasião. Nessa sociedade altamente estruturada, as mulheres enfrentavam restrições significativas. Elas eram frequentemente vistas como responsáveis pelo bem-estar moral da família e eram esperadas para se conformar com os padrões de virtude e modéstia. A Era Vitoriana foi um período de normas culturais rígidas, onde as convenções sociais ditavam a conduta e o comportamento. Mas também foi uma época de inovação e exploração, quando as mudanças sociais e culturais começaram a desafiar as antigas tradições. Na Era Vitoriana, a Grã-Bretanha floresceu artisticamente, produzindo algumas das obras mais influentes da literatura e da arte.
um período que viu a expressão de emoções profundas e a exploração da complexidades da condição humana. Escritores notáveis emergiram, cada um trazendo sua própria visão do mundo. Charles Dickens, um mestre das narrativas vitorianas, criou personagens que ilustravam as lutas sociais e as injustiças da época. As irmãs Brontë, com obras como Jane Eyre e Wuthering Heights, exploravam temas de amor, paixão, desafio às convenções sociais. Na arte, o romantismo e o realismo se entrelaçaram. Artistas como John Constable e William Turner capturaram paisagens espetaculares e paisagens urbanas em suas telas, celebrando a beleza e a grandiosidade do mundo natural. Exibições de arte vitoriana eram eventos sociais significativos, onde as obras de artistas talentosos eram exibidos para o público. A arquitetura vitoriana também refletiu essas tendências artísticas, com prédios imponentes e detalhes ornamentados. O teatro vitoriano era uma forma popular de entretenimento, onde as peças dramáticas e músicas encantavam o público. Óperas e balés também se tornaram cada vez mais proeminentes. A era vitoriana testemunhou uma explosão criativa, com uma gama diversificada de formas artísticas. Os artistas e escritores da época exploraram uma miríade de emoções e temas, deixando um legado duradouro na cultura britânica e mundial. A arquitetura e a tecnologia da era vitoriana nos transportam para um mundo de grandiosidade e inovação. As paisagens urbanas se transformaram, as cidades cresceram e a tecnologia avançou a passos largos. Um dos legados mais visíveis da era vitoriana é a arquitetura. A estética gótica vitoriana, com suas torres majestosas, vitrais coloridos e detalhes intricados, deixou a sua marca nas cidades britânicas. O Palácio de Westminster, com sua icônica Torre do Relógio, o Big Ben, é um exemplo notável dessa arquitetura. Essa estrutura majestosa se tornou um símbolo de Londres e do Império Britânico. Paralelamente ao desenvolvimento arquitetônico, a tecnologia avançou a passos largos na era vitoriana. A invenção da máquina a vapor por James Watt revolucionou a indústria, impulsionando a Revolução Industrial. A construção de ferrovias se tornou uma prioridade nacional, conectando cidades e regiões em todo o país. Isso não apenas facilitou o transporte de mercadorias e pessoas, mas também abriu oportunidades econômicas e sociais. A tecnologia da era vitoriana também viu o surgimento de novas formas de comunicação, como o telégrafo. Pela primeira vez, as notícias podiam ser transmitidas instantaneamente, encurtando as distâncias e acelerando o comércio. Na área da medicina, a era vitoriana viu avanços notáveis, como a introdução de anestesias e procedimentos cirúrgicos mais seguros. Isso revolucionou a prática médica e reduziu o sofrimento dos pacientes. A moda era uma expressão poderosa de identidade e status social. O traje vitoriano, com sua sofisticação e detalhes elaborados, refletia a complexidade da sociedade da época. Os trajes vitorianos eram marcados por vestidos longos e volumosos para as mulheres, frequentemente com espartilhos que enfatizavam a cintura fina. Os homens usavam ternos de 3 peças e cartolas elegantes. A moda não se limitava apenas a roupas. Acessórios como leques, luvas, chapéus, adornos e joias desempenhavam um papel crucial na expressão pessoal e no status social. Ao longo da era vitoriana, a moda passou por várias fases, refletindo as mudanças sociais e culturais,
desde a simplicidade da moda da regência até a exuberância da crinolina. A era vitoriana deixou uma marca duradoura na moda e na cultura contemporânea. Muitos elementos do vestuário e dos acessórios vitorianos ainda são admirados e reinterpretados nos dias de hoje. Era um tempo de rígidas normas sociais e moralidade estrita, onde o comportamento e a etiqueta eram cuidadosamente regulamentados. A moralidade vitoriana enfatizava valores como a virtude, a modéstia e a decência. O sexo era um tabu e a família era considerada a base da sociedade. Manuais de etiqueta detalhados definiam regras para cada aspecto da vida, desde como se vestir adequadamente até como se comportar em público. A virtude era uma preocupação central na sociedade vitoriana. As mulheres eram esperadas para serem recatadas, enquanto os homens eram vistos como os protetores da moralidade. A moralidade e a etiqueta vitoriana eram complexas e, ao mesmo tempo, contraditórias. As normas rígidas coexistiam com a crescente urbanização e as mudanças sociais da época. A era vitoriana testemunhou uma série de conquistas notáveis e desafios inegáveis, forjando uma era de contrastes e transformações. As conquistas econômicas da era vitoriana são notáveis. A Revolução Industrial lançou a Grã-Bretanha para a liderança global, com uma produção em massa que impulsionou o comércio e a economia. O Império Britânico estava no auge de seu poder, controlando vastos territórios em todo o mundo. Isso trouxe riqueza e influência, mas também desafios de governança e responsabilidade. A era vitoriana viu avanços tecnológicos notáveis, como a expansão das ferrovias, telégrafos e melhorias na medicina. Essas inovações melhoraram a qualidade de vida e aceleraram a comunicação. No entanto, essas conquistas vieram acompanhadas de desafios significativos. A classe trabalhadora enfrentou condições de trabalho precárias e exploração. A pobreza era uma realidade para muitos. À medida que exploramos os meandros da era vitoriana, mergulhamos em um período fascinante de conquistas e desafios. Uma era onde a inovação e a tradição se entrelaçavam. Do esplendor dos monumentos arquitetônicos à moralidade estrita dos romances icônicos, à Revolução Industrial. Cada faceta da era vitoriana nos deixa um legado duradouro que ressoa em nossa própria época. Enquanto exploramos essa era de contrastes, lembramos que a história é uma tapeçaria complexa de realizações e desafios, e que a sociedade vitoriana oferece lições sobre a humanidade que pode se adaptar e evoluir em face de transformações radicais. A era vitoriana, com sua influência na moda, na arte, na arquitetura e na moralidade, continua a inspirar e a moldar o nosso mundo até os dias atuais. À medida que nos despedimos da era vitoriana, não apenas celebramos suas conquistas, mas também reconhecemos os desafios que moldaram a sua história. Uma época que deixou uma impressão indelével na história da humanidade. Obrigado por me acompanhar nesta viagem no tempo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever em nosso canal. E até a próxima aventura histórica. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!